Tá aqui no NOK The Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Comentários é mais ou menos isso aqui, ó. Cara, a torcida do Palmeiras, né? Isso aqui eu não posso ler aqui no YouTube, mas vocês conseguem ler aí, tá? E quem é penalizado é o Cruzeiro. Aí tá, ó, querem dar o título pro Palmeiras. Mano, é muito negativo algumas tomadas de decisão da CBF, cara. Porque nós, palmeirenses aqui, eu creio que posso falar por todos, né? A gente não tem nada a ver com isso. O torcedor do Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com isso. Lembrando também que o Palmeiras havia se posicionado, que era contra ficar sem a torcida do Palmeiras, depois também lançou uma nota. E aí, o que acontece agora? Através da lente da Jovem Pan aqui, mas no perfil do Pilhado, eles estão levantando uma situação que eu creio que a gente levantaria também. Pensa aqui comigo. Nós jogaríamos em casa contra o Cruzeiro, precisando ir para uma Libertadores, ou até brigando por um título. O Cruzeiro, por sua vez, briga por outras coisas, e aí o jogo na nossa casa. Imagina você, torcedor do Palmeiras, imagina para o jogo do Fluminense. Acontece uma situação, aí não tem nem torcida do Fluminense, nem torcida do Palmeiras. O que vocês acham disso? Eu acho que é péssimo. Eu acho que só é um atestado da incompetência da CBF, da incompetência da segurança pública. É uma pena. É assim que eu vejo. Vamos ver como o Pilhado trouxe aí através da Jovem Pan e deixando os créditos para a Jovem Pan. A gente tem que mostrar sim o que o torcedor do Cruzeiro pode estar pensando sobre isso, o que o torcedor do Botafogo pode estar pensando sobre isso, porque o torcedor... É importante que o torcedor do Palmeiras também não fica orgulhoso. É importante deixar isso claro. É importante também dar voz para a torcida do Palmeiras, que nem todo mundo concorda com isso. É possível que a gente perguntar aqui na live, vocês concordam com o jogo sem torcida? Eu acho que a maior parte de vocês vai falar, não concordo. Concordam comigo ou discordam? Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode dizer que a CBF está querendo beneficiar algum clube. Não tem como você julgar isso. Agora, o torcedor pode desconfiar. O torcedor do Botafogo, o torcedor do Cruzeiro, ele pode sim, e ele tem todo o direito de desconfiar que a CBF, com essa atitude, pode estar querendo beneficiar o Palmeiras. Não é normal. Não venham me dizer que é normal uma entidade defender que feche o portão de um jogo por causa de uma emboscada feita por marginais, de uma emboscada de uma organizada do Palmeiras, que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro, e é o Cruzeiro que vai ser punido por... Eu vou falar, mano, eu não tenho medo, assim, muitas vezes de colocar uma opinião e ser cancelado ou ser mal interpretado. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que se fosse o Corinthians eu ia falar muita merda. Se fosse o Flamengo eu ia falar muita merda. E eu acho que ele tá certo, pessoal. Infelizmente, ele tá certo em dar essa voz à torcida do Cruzeiro, porque, cara, os caras estão brigando pela Libertadores. Eu assisti o jogo do Cruzeiro, viu, pessoal, inteiro ontem, contra o Red Bull. E o Cruzeiro empatou o jogo com um belíssimo passe do Matheus Pereira. Foi um belo passe do Matheus Pereira em profundidade. O gol só saiu por conta do passe dele. Quem assistiu viu. Ali aquela assistência, aquela pré-assistência, né? Um belíssimo passe do Matheus Pereira. Lindo passe. E o Cruzeiro briga por Libertadores. Então eu não consigo, cara, aceitar isso também. Eu acho que o melhor seria o poder público tomar as iniciativas ou até um território neutro, pelo menos. A Júlia fala que o jogo sem torcida é punir muita gente que não teve culpa alguma por atos de pessoas. É exatamente o que eu acho. E abrir, infelizmente, margem para toda essa questão da CBF que ajuda o Palmeiras. Pô, pessoal, não dá para fazer 70 pontos no campeonato só sendo ajudado. O Palmeiras também tem seus méritos, tá? O Botafogo mais ainda, no meu ponto de vista. O Botafogo não merece perder esse título. Nós, como palmeirenses aqui, a gente vai torcer para que aconteça, mas a verdade é que não merece. A verdade é que não merece. O Botafogo merece a Libertadores e merece o Campeonato Brasileiro de 2024. Não merece perder o título. E aí o que acontece?
faltando 2 rodadas, acabam prejudicando o Cruzeiro. Porque se eu tivesse, eu vou passar aqui o comentário de vocês, é óbvio, mas se eu tivesse na pele do torcedor do Cruzeiro, eu ia reclamar. Vocês sabem que eu ia reclamar, vocês me acompanham há muito tempo. Vocês têm certeza que eu ia reclamar. Porque isso seria ridículo, a gente precisando ir para uma Libertadores, não é? O Ayrton falou que ele gosta do pilhado, mas às vezes ele fala muita merda. Os atos absurdos acontecidos outro dia foram retaliação e outros feitos antes. Esse jogo é, mas mesmo assim, o torcedor do Cruzeiro, no geral, não tem culpa disso, cara. A gente está falando de um time de milhões de torcedores, assim como o Palmeiras. Então, a torcida, no geral, não tem culpa, tá? O que o Rafa tá falando aqui, de uma briga da organizada. Ele diz aqui, ó, a briga é de organizada longe do estádio do Palmeiras. Era para ser normal, tendo maior policiamento, mostra incompetência da segurança pública. É exatamente o que eu acho. É exatamente como eu penso. Tá? Eu vejo dessa mesma forma. Vamos continuar escutando aqui. Por isso, isso não existe. Isso é assim, isso é um escândalo. A gente tem que mostrar. Para mim não existe. Então, assim, ele concluiu aqui e eu acho que o cruzeirense lá do Azultaí vai reclamar. Eu teria poucos argumentos para não aceitar a reclamação. Assim. O argumento que eu tenho é óbvio, né? Uma vez que a gente está falando de uma CBF que não se tem uma liga, que é uma corda de incompetente, aí talvez eu pense assim, não, ok, vamos pensar num jogo realmente sem torcida para ter certeza que não vai ter nenhum problema maior. No entanto, pessoal, esse problema ele só é adiado, né? Porque se não reforçar policiamento, se a gente não pensar estratégias na qual a gente pense e discuta alternativas de segurança para os torcedores, é só um problema adiado, ao meu ver. Não é um problema que agora você colocando sem torcida vai resolver. Tanto que não vai resolver, porque teve uma situação entre a torcida organizada do Cruzeiro e do Palmeiras anterior, para depois de mais de um ano ter esse problema. Ou seja, não quer dizer absolutamente nada, tirando os torcedores aí normais, né, do estádio, que isso resolve o problema. Eu acho que tem que ter, discutir, né, situações de segurança pública mais profunda, né, sobre essa não ter torcida, cara, numa reta decisiva. Isso para qualquer lado é absurdo. É absurdo. É como eu vejo, né? O lado azul fala assim, ó, como cruzeirense eu tô bolado, não tem isonomia nessa decisão. Se fosse a busca pela isonomia, se fosse torcida única agora e no próximo jogo no Allianz Parque. Eu acho que teria que... É que assim, não há garantias, né, meu amigo, que ano que vem se tem a mesma situação, né, de o Palmeiras tá brigando por algo, ou o próprio Cruzeiro, porque, cara, eu vejo dessa forma, viu, pessoal? Um título pesa muito na temporada, tá? Ficar fora de uma Libertadores pesa também demais, viu? Mas pesa demais. É que a gente se acostumou a participar de forma sequencial. Se esse negócio fosse ao contrário, a gente precisasse da torcida para ir para uma Libertadores, a gente ia reclamar muito, cara. Então, assim, eu vi vários cruzeirenses reclamando e não tem muito argumento, não. É aceitar a reclamação dos caras, porque se a gente tivesse no lugar deles, a gente ia reclamar, tá? É só olhar para a última rodada, por exemplo. O São Paulo enfrenta o Botafogo e o Palmeiras enfrenta o Fluminense. Imagina se o Fluminense derrapar, se eu não me engano, eles jogam com o Criciúma ou com o Cuiabá, eu não tenho certeza, é um dos dois times aí. Se o Fluminense não ganhar, conseguir a proeza de não ganhar esse jogo e depender do Palmeiras, e o Palmeiras depender desse jogo para ser campeão, vou dar um exemplo do que pode acontecer. O Inter empatar com o Botafogo, o Palmeiras ganhar desse Cruzeiro. Você imagina, por algum motivo, tirar a torcida do Palmeiras no último jogo? Você imagina? Se, às vezes, a gente vai jogar em Barueri, a gente já se sente prejudicado?